cósmica naturalmente é um tema sobre o qual nem eu nem qualquer outro mortal sabe nada, e por conseguinte somos totalmente incapazes de falar a respeito. No entanto, podemos fazer certas deduções, baseadas na lei de analogia, que podem nos levar a reflexões bem interessantes. Analisando a evolução do átomo, nível a nível, até englobar o próprio sistema solar sob o termo átomo. Estudando inicialmente o átomo de matéria, depois o átomo humano, e depois aplicamos o que foi visto sobre ambos àquela esfera ou átomo maior, o planeta, que chamamos de átomo planetário. Por fim ampliamos ainda mais a ideia, para o átomo do sistema solar, considerando que ele faz parte de um todo ainda maior. Há uma grande inteligência ou mente operando através da forma do sistema solar, um ser que anima o sistema inteiro, do mais ínfimo átomo material até aquela grande vida que energiza o planeta. A consciência humana se distingue de todos os outros tipos anteriores por ser autoconsciente. Que a autoconsciência do homem leva a algo maior ainda, a consciência do grande espírito planetário, o que se pode expressar melhor, talvez, pelo termo consciência coletiva. À medida que a evolução continua, o ser humano passará do estágio de autoconsciência em que estamos nós agora, para o que se chama de consciência coletiva, algo praticamente desconhecido até agora, a não ser como um belo ideal, um sonho que pode um dia se materializar, num futuro distante. A consciência coletiva conduz logicamente ao que nós, por falta de um termo melhor, podemos chamar de consciência divina, embora eu desaprove o uso da palavra Deus, por causa dos muitos desentendimentos que causa entre os diferentes pensadores da humanidade. Essas diferenças se baseiam muito em diferenças de terminologia, nos termos usados para expressar ideias básicas, e métodos diversos de organização. Quando, por exemplo, o cientista fala de força ou energia, e o cristão fala em Deus, e o hindu utiliza termos análogos ao eu sou aquilo que sou, o ego, todos estão falando de uma mesma vida superior, mas perdem longo tempo tentando provar que o outro está errado, e demonstrar que sua própria interpretação é correta. Em termos gerais, a evolução do átomo pode ser dividida em duas partes ou estágios. A um chamamos de estágio atômico, e ao outro, de estágio radioativo. O estágio atômico é aquele em que o átomo vive sua própria vida, autocentrado, e preocupa-se somente com sua própria evolução. À medida que a evolução continua, vê-se que o A agudo T-O-M-O começa a responder a uma vida maior fora de si mesmo, e aqui temos o período da construção das formas. Em nosso caso, como no de todos os indivíduos autoconscientes, acontece o mesmo, e que somos uma vida diretora que mantém sob seu comando os átomos que constituem os corpos mental, emocional e físico. Se é verdade que existe um estágio autocentrado, ou atômico, para o átomo e para o átomo humano, então seria lógico supor algo semelhante para o átomo planetário, animado por sua vida interna espiritual. Assim chegamos ao terreno das suposições. Perguntamo-nos se tudo o que ocorre em nosso planeta não seria consequência do estágio autocentrado do grande ser que está realizando os seus propósitos através dele. E por fim, estendemos a mesma ideia ao nosso próprio sistema solar. Analisando o segundo estágio, aquele que os cientistas vêm estudando, no átomo da química e da física, nos últimos 20 anos o estágio radioativo.
Vejam que existe uma condição análoga na evolução do átomo humano, e que há um período que o antecede, semelhante ao estágio atômico, em que o homem é totalmente egoísta, inteiramente autocentrado, e não se interessa pelo bem-estar do grupo a que pertence. Este estágio é muito evidente no mundo atual. Uma grande percentagem da humanidade encontra-se no estágio atômico, mas devemos lembrar que é uma forma de proteção, e é necessário, todo indivíduo da família humana precisa passar por ele, no processo de encontrar o seu lugar na coletividade, e isso lhe permite desenvolver algo valioso para trazer ao grupo ao ingressar no segundo estágio. Existem no mundo, hoje, indivíduos que estão passando para o segundo estágio, estão se tornando radioativos e magnéticos, influenciam outros seres, estão adquirindo a consciência coletiva, estão saindo do estágio eu sou para o eu sou aquilo, estão começando a conhecer a vida e o objetivo daquele grande ser de cujo corpo fazem parte, começando a despertar para o propósito do espírito planetário, que anima toda a manifestação sobre a Terra. Estão começando a cooperar com o seu plano, a trabalhar para a melhoria coletiva, e a diferença entre eles é que adquiriram uma consciência grupal, um horizonte mais vasto, a noção do coletivo. Não perderam sua autoconsciência, nem sua identidade, e sua própria esfera de vida permanece, mas colocam toda a força e energia que flui, não na realização de seus projetos pessoais, mas para a colaboração inteligente com aquela grande vida de que fazem parte. Pessoas assim ainda são poucas, mas que seu número for maior, poderemos esperar uma mudança nas condições do planeta, e a chegada daquela época de que fala São Paulo, quando diz: não haverá divisões no corpo, mas seus membros cuidarão uns dos outros. Quando um sofrer, todos sofrerão juntos, quando um for honrado, todos se alegrarão. O mesmo Deus hede em todos. Quando todos nós adquirirmos a consciência coletiva, todos despertarmos para o propósito que rege a manifestação em nosso planeta, estivermos ativos, e dirigindo nossa energia para a realização dos projetos coletivos, então teremos o que os cristãos chamam de o milênio. Portanto, se existem esses dois estágios na evolução do átomo de matéria e do átomo humano, e constituem a base de todo o desenvolvimento futuro, então no átomo planetário teremos os mesmos dois estágios: aquele em que a vida planetária está realizando os seus próprios projetos, e outros, depois, em que ele se une aos projetos maiores da vida que anima nosso sistema solar. Devemos ter em mente, também, que embora os seres humanos se considerem a maior e mais elevada expressão de vida do planeta, pode haver outras linhas de evolução, das quais ainda pouco sabemos. Precisamos estudar não apenas o homem, mas também a evolução angélica, ou dévica, como a chamam os hindus. Isso abrirá um imenso campo de estudo e pesquisa para nós. E assim, no sistema solar deveremos encontrar estágios análogos. Constataremos, provavelmente, que a grande vida que anima o sistema solar o faz através dos grandes centros de força aqui, de átomos planetários. Que esses centros, por sua vez, atuam por meio de centros ou grupos menores, transmitindo sua energia por meio de de átomos humanos, para os vários reinos da natureza, e para o pequeno átomo de matéria que, por sua vez, reflete o sistema solar. Se pensarmos bem, essa questão da vida atômica é extremamente interessante, e nos leva a muitos tipos de conjecturas.
Um dos aspectos interessantes que nos aponta é a íntima relação e interação de todos os tipos de átomos, e a unidade que tudo abarca, que finalmente acabaremos reconhecendo. Se vimos que existe um estágio, na evolução de todos os tipos de átomos, em que eles sentem e buscam sua integração no grupo, se é verdade que em todas as manifestações de consciência existe um estágio autoconsciente e outro de consciência coletiva, não seria lógico e possível que talvez, afinal, nosso sistema solar seja apenas um átomo de um todo maior. Não poderia existir para nosso sistema solar, e para nosso logo solar, uma vida diretora maior para a qual o espírito que anima nosso Sol esteja sendo gradualmente atraído, e a cuja consciência nossa divindade aspire? Existem quaisquer indícios de tal atração, ou meta? Existirão, fora de nosso sistema, esferas maiores de vida estelar, que exerçam uma influência sobre ele? Isso pode ser apenas uma suposição, mas tem aspectos interessantes. Se analisarmos obras de astronomia, para ver se os astrônomos confirmam isso, encontraremos grande número de opiniões contraditórias. Veremos que alguns ASTRO_NOMOS afirmam que na constelação das Pleiades existe um ponto central em torno do qual gravita o nosso sistema, outros dizem que na constelação de Hércules é que se encontra o centro de atração magnética de nosso sistema. Alguns astrônomos falam de corrente estelar, e dizem que essa corrente ou influxo de algumas estrelas se exerce em direções determinadas. Outros declaram que as distâncias astronômicas são tão vastas que é impossível determinar se alguns sistemas estão seguindo certas órbitas ou não. Então temos que procurar o nosso ponto de equilíbrio primeiramente com o nosso corpo físico, com o planeta, com o sistema solar e com